E vamos continuar falando de esperança de time do Lula agora na nossa próxima entrevista. A gente conversa agora com o senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats. Bom dia, senador. Seja muito bem-vindo ao jornal PT Brasil. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estava aqui assistindo já a entrevista de Humberto. Já entrava aqui no chat conversando com vocês e é um prazer estar com vocês aqui, principalmente depois do meu querido colega, companheiro Humberto Costa. Essa dobradinha de hoje está muito boa mesmo, senador. A gente estava falando aqui sobre a questão da saúde, né? Os planos aí para uma nova gestão do presidente Lula, e agora a gente vai para as eleições no Rio Grande do Norte, porque a gestão da governadora Fátima Bezerra, né, que está aí concorrendo à reeleição, virou vitrine para o time do Lula, né? Ela foi uma referência no enfrentamento da pandemia, ajustou as contas do Estado, pagou os salários atrasados dos servidores, atraiu investimentos, né, impediu que investimentos saíssem do Estado e atraiu mais investimentos para o Rio Grande do Norte. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que está essa campanha no Estado e como é que o povo está avaliando aí a gestão da Fátima Bezerra. Pô, Amanda, é exatamente isso. É uma vitrine do time de Lula, da forma de governar do PT, inclusive numa circunstância que eu diria que foi uma circunstância de recuperação, uma corrida de recuperação, porque Fátima, alguns devem se lembrar, né, os que acompanham mais proximamente a política do Rio Grande do Norte, recebeu um legado do governador anterior, o governador Robson Faria, pai do ministro Fábio Faria, e cujo vice-governador hoje é concorrente de Fátima nesta eleição, Fábio Dantas. Esse pessoal largou o governo aqui na metade da eleição. Olha, veja o que aconteceu. Robson Faria teve uma gestão tão desastrosa, e eu faço aqui uma referência honesta de que nós o apoiamos para o governo, mas rompemos antes da metade do governo em função do golpe contra Dilma, quando o filho dele, Fábio Faria, votou para derrubar Dilma, e o pai se aliou com o governo golpista de Temer. Portanto, a partir de 2/3 do governo dele, ele foi sozinho e praticou todo tipo de má gestão possível e imaginável. Tanto que o resultado final foi 4 folhas atrasadas. O recorde nacional. Ele perdeu a eleição no primeiro turno. Ficaram 2 contendores, Fátima e outro, para o segundo turno. E aí simplesmente ele disse assim: cansei da brincadeira, vou me embora para casa. E as 2 últimas folhas que ele não pagou foram justamente as 2 últimas folhas depois da eleição. Perdeu a eleição e foi embora. Tinha 2 atrasadas, deixou mais 2. Fátima assume com mais de 1 bilhão, um bi de bola, 1 bilhão de dívida em reais para pagar com fornecedores e 4 folhas atrasadas. Imagine um desastre disso num estado pequeno como o Rio Grande do Norte. Então, a corrida de recuperação que Fátima faz no primeiro ano é toda no sentido de tentar pagar esses servidores. E lembrando a quem não acompanha o que é gestão pública e vive falando de Estado mínimo, que servidor é vagabundo, fantasma, não sei o quê, que esses servidores são os enfermeiros e enfermeiras, são os professores e professoras, são as pessoas que identificam as pessoas, que tomam conta do licenciamento, do trânsito. Então, só para falar o aqui, porque está muito em voga agora, a gente tem que ficar explicando o óbvio. Então, não é o servidor do paletó na cadeira, que desde a década de 80 as pessoas fazem piada para, né, desvalorizar o serviço público e caracterizar o Estado como ineficiente. Não, é a máquina do Estado que funciona todos os dias, desde o carimbo da carteira nova que o cara tem que tirar, e da carteira motorista, da carteira de identidade, etc., até a polícia, passando pelos hospitais regionais de alta complexidade, média complexidade, todas as escolas principais, né, do nível médio do Estado, enfim, tudo isso que vocês sabem. Esse processo, essas pessoas estavam, é isso que quer dizer o que eu estou dizendo, sem receber 4 salários.
sem receber 4 salários. Muito bem. Ela assume um desafio gigantesco. Essa conversa mole de que os estados receberam muito dinheiro de Bolsonaro, em todo lugar, Bolsonaro foi o melhor governador dos estados, porque derrubou dinheiro como nunca houve nos estados, é uma balela também, é preciso combater essa mentira, porque quando eles falam isso, eles somam todas as receitas que originariamente já são do Estado, mas são arrecadadas pelo governo federal, por exemplo, do imposto de renda, do ICMS, enfim. Todas as receitas tributárias que a União tem que repassar para o Estado obrigatoriamente, esses picaretas intelectuais somam tudo e dizem que os governadores receberam bilhões de reais de Bolsonaro. Não é de Bolsonaro, é a Constituição que manda. E no primeiro ano de Fátima não era assim, não estava em Covid, não tinha dinheiro extra, então era exatamente a arrecadação herdada do governo anterior, que foi um desastre, até na atração de investimentos. Então, você estava uma situação terrível. Ela corrige essa situação aos poucos, e eu não vou dizer que corrigiu em 2019, porque os salários foram pagos, esses atrasados foram pagos ao longo dos 4 governos, mas ela faz um plano e acerta com o servidor e diz, olha, vai ser assim, ok? Ou é desse jeito ou não dá. E ela consegue conciliar esse processo e paga até o final do mandato essas 4 folhas e paga também essas dívidas dos fornecedores. Mas ao longo dessa jornada acontece outra situação que para todos foi inusitada, a pandemia. Então, se o primeiro ano já foi um ano difícil de fazer investimento novo, de buscar dinheiro para coisas novas, porque havia que pagar as folhas de servidores, no segundo ano vem a pandemia, e aí Fátima, mais uma vez, é uma referência, porque ela utiliza um conselho de pesquisadores, de cientistas e médicos para se referenciar quanto às medidas desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Depois, juntamente com o Consórcio Nordeste, também o Conselho Científico do Consórcio, que ajudou os 9 governadores a terem a melhor performance de Covid do Brasil. Todos os 9 estados do Nordeste foram os estados que menos tiveram óbitos por 1.000 habitantes na lista brasileira, por conta de todo esse cuidado e desse processo de respeitar e seguir as recomendações da ciência e da medicina séria, né? Não oportunista. Então, apesar de nós termos aqui e acolá um prefeito ou outro, inclusive de Natal, que abraçou a história da ivermectina, etc. e tal, Fátima continuou firme na questão, não precisou fazer lockout, mas continuou regionalizando o processo, não só nos cuidados de saída, de convivência, etc. e tal, como principalmente na questão do acudimento à própria pandemia. Ao invés de construir um hospital de campanha centralizado e fazer as pessoas migrarem para Natal para serem atendidos num período em que a pandemia, não tinha vacina, não tinha nada, meramente a circulação das pessoas já fazia a se espalhar, ela investiu no SUS. E é por isso que a gente fala que é uma referência do time de Lula, porque a consistência metodológica dos governos do PT é essa. Tudo tem uma espinha dorsal. Qual é a espinha dorsal da saúde que o Humberto acabou de explicar aí? É justamente o SUS. Então, mesmo diante de uma pandemia, uma situação completamente inusitada, você vai acudir ao SUS e o SUS vai acudir as pessoas. Foi o que aconteceu e por isso as pessoas depois tomavam vacina e diziam, viva o SUS. Porque a consistência metodológica, quando se governa, é importantíssima. É o que sempre se reclamou no Brasil, Amanda, que era aquela coisa, um governo faz uma coisa, o outro vem e desfaz. O governo faz uma coisa, o governo faz. Algumas coisas dos governos de Lula e Dilma ficaram incrustadas no Estado brasileiro e no dia a dia do brasileiro, de tal forma que elas são irretratáveis, né? E o SUS, nesse aspecto, a Fátima simplesmente fortaleceu o SUS, porque ela colocou os recursos extraordinários e os recursos que o Estado colocou para leitos de UTI e para leitos clínicos nos hospitais regionais dentro do sistema do SUS. Então, esses hospitais que receberam
esses leitos não são hospitais temporários, como aqueles de campanha, que você aluga de um empresário, depois desmonta, tem aqueles esquemas, aquelas coisas. Não tem nada disso. Aqui é Hospital Regional de São José do Mipibu, Hospital Regional de Caicó, Hospital Regional de Mossoró. Todos os hospitais receberam leitos que eles nunca haviam visto. Tinha hospital desse que não tinha leito de UTI historicamente. Então você, ao mesmo tempo, tratou da pandemia, com todo o desespero que isso requer, mas consciente de que aqueles ativos teriam que ficar ali depois para sempre naqueles hospitais. Então, apesar de toda essa história de pandemia, de toda a emergência, toda a desgraça que foi isso, o acudimento a isso foi através do SUS. E, finalmente, a área de educação e a área de segurança, que são as três principais, não vou cansá-los com as outras, depois a gente vai falar de área econômica. Na área de educação, apesar também de 2 anos de pandemia, um primeiro ano praticamente zerado de caixa, ela conseguiu, ao final da gestão, agora no final do ano passado, vencer uma ação judicial de precatórios, onde o Estado venceu e conseguiu aí acho que 2 bilhões ou 3 bilhões de reais. Todo esse recurso, Fátima Bezerra dedicou a um programa de escolas técnicas nos moldes dos IFs, dos Institutos Federais de Lula. Portanto, mais uma vez, a consistência metodológica em governar. E essas escolas serão feitas em cidades regionais, polos regionais, onde não há IFRNs, Institutos Federais. Então, são IERNs, Institutos Estaduais de escolas técnicas estaduais completas, nos moldes dos IFs, que estão sendo construídas com essa verba, além do processo das próprias reformas das escolas, principalmente algumas escolas clássicas, aquelas escolas antigas, que precisam de um certo cuidado nas cidades mais do interior, que tem aquelas escolas clássicas com fachadas bonitas, cinquentistas, quarentistas e outras, que as reformas são muito delicadas, muito difíceis, e a Secretaria de Educação conseguiu começar a fazer e terminar muitas delas, e agora, com a virada do ano, também entregar muita coisa. Fora isso, há um empréstimo do Banco Mundial aqui que ajuda muito a ter um estofo maior para investimentos em escolas novas. Foram quase 40 escolas novas construídas, muitas escolas foram climatizadas, quase 50, mais de 50 laboratórios de informática, cozinhas, escolas mobiliadas, enfim. Novos hospitais, como o Hospital da Mulher em Mossoró, que é um hospital dedicado à mulher, um hospital enorme, dedicado à mulher, os leitos que eu falei, as máquinas todas, tomógrafos, essas coisas, e 10 estradas construídas, apesar de estar na pandemia, que ninguém saiu de casa durante 1 ano e meio, 2 anos ali para ir construir estrada, mas mesmo assim deu tempo para fazer 10 novas RNs aqui no estado e 21 novas centrais do cidadão e por aí vai. Quejeiras, parte econômica, aí, várias coisas para referência dos núcleos econômicos, principalmente da agricultura familiar e da produção de pescados, maricultura, leite, laticínios, enfim, alimentos em geral, aqui no Rio Grande do Norte. Então, para fechar, realmente trata-se de um governo, de uma governante que segue a metodologia positiva, não é? Pensada, testada e aprovada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de governar. Então, a linha mestra de governo de Lula e Dilma foi reproduzida aqui, apesar de estarmos sob o jugo maligno de Bolsonaro no nível federal. Portanto, nenhum privilégio, nenhum dinheiro especial, absolutamente nada. As ajudas do Covid vieram no ano 2020, 2021 não veio nada, e o pico do Covid foi em 2021 aqui no Rio Grande do Norte, como em muitos lugares do Brasil e do mundo. Foi aquele recrudescimento do Covid em 21, depois da eleição municipal, que deu um salto de contaminações, e a partir de 21, não só o auxílio emergencial não chegou para as pessoas, aqueles 4 meses de desastre, né? Como nos estados também não chegou dinheiro nenhum. Então é uma balela essa história de que Bolsonaro mandou bilhões aos borbotões para os estados. É mentira.
Só relembrando aqui, senador, que a governadora Fátima era senadora, o senhor era suplente dela, quando ela é eleita em 2018. Em 2019, o Senado ganha a sua atuação, que foi também de extrema importância, de grande destaque. Eu queria que o senhor relembrasse a batalha travada no Congresso em defesa da soberania nacional e valorização da Petrobras e Eletrobras. Pois é, a gente tem trabalhado, como você disse, para mim foi uma honra, uma responsabilidade e uma grande dificuldade também inicial, né, para substituir uma figura proeminente como Fátima no Partido dos Trabalhadores, no Senado, em Brasília, enfim, eu nunca fui nem síndico de edifício, nem de condomínio, não tinha participado de eleição nenhuma. Depois vinha participar aqui em 2020 uma eleição inédita, que era a eleição da Prefeitura de Natal. Fui o segundo colocado aqui, com a terceira maior votação do Estado. Mas antes disso não tinha nada, né? E foi uma eleição sui generis, com máscara, pessoa desconhecida com máscara fazendo campanha, você imagina a dificuldade. Mesmo assim, a gente fez uma boa campanha. Mas antes nada, né? Então, chegando no Senado, eu me lembro que eu olhava as figuras, né, conhecidas da televisão e dizia, nossa, esses caras, e o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou uma pessoa normal, comum, aqui não tinha nada que estar aqui dentro desse espaço azul, né? Eu tinha que estar do lado de fora assistindo, né? É uma coisa meio que parece um pouco atávica que colocam na gente, né? Que a política é uma coisa muito inatingível, diferente, né? A pessoa para estar ali tem que ter feito muitas coisas muito especiais, tem que ser muito privilegiado de alguma forma. Não é, gente. Todo mundo ali é normal, todo mundo ali tem as suas necessidades, tem as suas vicissitudes, vive com suas famílias, as suas dificuldades, enfim. E cada um representa o Brasil da sua forma, né? Então tem ali desde milionários e bilionários até pessoas como principalmente a nossa bancada do PT e outros ali que estão representando realmente grupos significativos da nossa sociedade em termos de demográficos, né? Porque são massa, são base, né? Mas a gente enfrenta todo mundo. E a gente, de fato, embarcou num projeto de dar continuidade, de novo falando de consistência e de metodologia, num projeto de continuar o mandato de Fátima em tudo que ela já vinha destacando, né? Todas as bandeiras da educação, da diversidade, da proximidade com as cidades do interior, no Rio Grande do Norte, no aspecto das emendas e tudo, e fomos atrás de projetos novos, por conta também do perfil que eu tenho, também de aproximação com a área de meio ambiente, com a área de energia renovável, com a área de novas tecnologias. Então, fui buscar também coisas nessa área. E com isso a gente acabou fazendo, mesmo dentro de um processo, aí, como eu digo de novo, sob a égide de um Bolsonaro na presidência, acabamos fazendo muita coisa, né? Então, relatamos várias leis importantes, né? O marco legal das ferrovias, depois, agora mais recentemente, o PL da estabilização dos preços dos combustíveis, que acabou que eram dois projetos, um foi e o outro ficou lá, e a solução principal que nós fizemos naquela época, que era a conta de estabilização de preço, acabou não sendo usada por obra e graça de Arthur Lira e Jair Bolsonaro, portanto, nós continuamos à mercê da oscilação internacional de preços, né? Aquilo não foi adotado, né? O preço está baixando porque o preço internacional baixou, não tem nada de mérito nenhum do governo. Fizemos um marco regulatório também para a energia offshore, para colocar o aproveitamento energético das áreas marítimas, não só a eólica, como correntes marítimas, marés, enfim, ondas, tem várias tecnologias aí que estão sendo desenvolvidas também, espelhos d'água internos no Brasil, não só açudes, como lagos, lagoas, etc. Somos autores também da lei que regula o uso do hidrogênio como fonte energética, portanto, plantas de hidrogênio, que está muito em voga se falar aí, que também não tinham arcabouço legal. Na época da Covid, nós tivemos uma atuação muito relevante pelo plenário remoto. Eu me lembro que eu via muita dificuldade nos meus companheiros senadores mais tradicionais, né? Tinham muita dificuldade de participar no remoto e tal. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais de destaque ali, porque nos plenários, como tudo ficou remoto, a gente começou a trabalhar
mais intensamente. Recebemos várias relatorias importantes, entre eles um que eu me orgulho muito, que foi a prioridade para lactantes e para outros grupos de mulheres na vacinação contra o Covid. Fizemos também uma lei que estabelece procedimentos, protocolos sanitários por setores. Essa lei ainda está tramitando, tem uma grande resistência por parte do patronato, porque ela pretende estabelecer por setor, por exemplo, farmácia, escola, indústria, transporte e tal, protocolos imediatos que já fiquem prontos para, no caso de uma nova pandemia, serem adotados e não ter aquela discussão, vou dar a máscara, não vou dar, o cara tem que comprar a proteção ou não. E tal. Então, tudo isso já estaria pré-estabelecido por setor e tudo isso feito por consenso, né? A lei obriga o pessoal a conversar com os trabalhadores, patrões e trabalhadores se juntam, conversam e por setor decidem como é que vai ser caso aconteça de novo. Mas como a gente tem uma cultura de não se preocupar com isso, né? Tipo, já passou, tudo bem, vamos para frente e tal, acho difícil que esse projeto vá adiante. Mas os outros que eu falei foram adiante, sim. Há outros projetos aí, mobilidade urbana, né, que pretende resolver o problema do transporte público nas cidades, que o senador Anastasia, quando foi para o TCU, veio pessoalmente me pedir que relatasse, é um projeto dele. Fizemos várias ações no sentido de investimentos para o Estado, duplicação de rodovias federais, junto ao Ministério de Infraestrutura, junto ao Ministro de Ciência e Tecnologia também. Evitamos muitas vezes o corte de recursos e colocamos dinheiro extra para as universidades aqui, os centros de referência que nós temos. Enfim, fizemos aí muita coisa, apesar de estar na oposição e ser, a partir do segundo ano, inclusive assumindo a liderança da minoria, que no presente contexto é oposição também. Então eu e Randolph líder da minoria, líder da oposição, eu líder da minoria, atuando aí bastante. Ultimamente o que a gente tem mais feito é tentar travar processos. Então nós tentamos travar a venda da Eletrobras, heroicamente, praticamente sozinho, numa sessão recorde de participações de um senador numa sessão deliberativa, 16 intervenções minhas numa sessão apenas. A cada argumentação de voto favorável à venda da Eletrobras, eu fazia uma intervenção. Isso foi lá do bunker, com uma sessão parcialmente remota, no bunker do Senado. Uma sessão muito difícil, muito triste. Nós perdemos por 3 votos. Conseguimos virar muitos votos na última hora, mas não deu. Aí na última chegada ali, 3 votos fizeram falta. Mas batalhamos muito durante 2 anos, questão do orçamento, tentando evitar pelo menos a questão do orçamento secreto, né? Mas muita coisa a gente é atropelado mesmo, né, Amanda? Então, o que nos resta fazer é colocar toco na roda, como eu digo, né? Tentar colocar alguma coisa ali para dar uma demorada a mais, para a carroça dar mais uns pulos, mas às vezes é difícil. Agora a gente tem conseguido algumas vitórias, felizmente, como essa questão do FNDCT, que agora o governo está tentando atacar de novo, Lei Paulo Gustavo, Lei Assis Carvalho, várias leis aí que demoraram, mas acabaram saindo. A Lei Antidespejo, né, com a deputada Natália, nossa colega aqui do Rio Grande do Norte, minha irmãzinha aqui de campanha, de mandato, nossa parceiríssima aqui, Natália Bonavides, excelente deputada, guerrida, fantástica, inteligente. Então, assim, tem sido uma parceira fantástica aqui nas lutas pelo Rio Grande do Norte também. E aí estamos agora diante dessa eleição, né, aguardando um pouco esse desenrolar, né, dessa questão toda da violência, muito preocupado com essa questão da violência política, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte, felizmente, o processo tem sido até relativamente tranquilo. Nós temos tido muitas manifestações espontâneas. Eu até separei aqui uns vídeos, ia projetar aqui para vocês, vídeos de pessoas que estão fazendo festa nas cidades com as músicas de Lula, assim, sozinhos, sem candidato nenhum. E a gente, inclusive, deixou assim, não vamos nem lá, deixa os caras, porque senão se aparecer um candidato que querer oportunizar isso, é capaz de gerar uma reação. Então, as pessoas estão assim, sozinhas, indo com paredões, milhares de pessoas nas ruas fazendo festa com aqueles piseiros do Lula, né, que estão aí no Spotify e tudo. Então, é um negócio impressionante. Eu estou aqui ajudando na organização da campanha do Lula, especificamente,
E o que eu tenho feito é mandar material, assim, tipo, manda os adesivos, manda as coisas e tal, e a gente vai deixando o pessoal está sozinho fazendo essas manifestações impressionantes. Né? Se quem pegar pela internet aí, nas cidades aqui do Rio Grande do Norte, está um negócio, um rebuliço enorme. Semana que vem a gente vai dar um reforço nisso, sem forçar muito sobre candidaturas específicas, né, mas mais acompanhando ali. Mas o clima está bom. Para vocês terem uma ideia, aqui só de números, né, Lula tem oscilado no Rio Grande do Norte, no pior cenário sempre 50%, pelo menos 50%, e em alguns melhores chegando a 56%. Fátima oscila entre 40% e 50% na maior parte das pesquisas. Estou falando aqui de um apanhado aqui de umas 20 pesquisas de 2 meses para cá. E Carlos Eduardo Alves, que é nosso candidato ao Senado, que é aquela aliança com o PDT, tem oscilado entre 21% e 28%. De maneira que, para Fátima, tem uma certa tranquilidade. O candidato mais próximo é o senador Stevenson, que não passa de 12%, 13%, e o outro, que é esse Fábio, que vem do governo anterior, não passa de 10%. Então, ela tem uma certa tranquilidade aí, mas tudo assim com muito cuidado, porque a gente gostaria muito, como na eleição nacional, que o primeiro turno resolvesse, evitando aí os excessos do segundo turno. Com certeza, a gente tem falado disso também, para já dar esse fôlego, né, esse respiro aí, a gente resolver essa eleição presidencial já no primeiro turno, né, senador? E esse ano o senhor é candidato novamente a primeiro suplente aí no Senado, e eu queria que o senhor comentasse essa nova fase, porque a gente falou muito aqui, e tem falado com os nossos parlamentares, que muito das vitórias da bancada do PT foi ter impedido uma série de retrocessos aí do governo Bolsonaro, né? Que isso também já é algo a se comemorar. Mas eu queria falar dessa nova fase aí, time do Lula, e a gente pensando no Lula como presidente, como é que vai ser essa atuação no Senado? Pois evidentemente, muita gente aqui no próprio Estado imaginava também, e natural seria pensar, que nós fizéssemos uma chapa, né, Fátima, eu, Lula, etc. Mas, veja, o Partido dos Trabalhadores aprendeu com o tempo, né, que não dá para descartar parceiros e não dá para deixar gente solta, não dá para deixar jogador solto, adversário ou aliado eventual. Né? E essas duas teses meio que se juntaram aqui. Né? Carlos Eduardo foi, de fato, o adversário de Fátima na eleição anterior. Ele tem um recall, tinha, pelo menos nas pesquisas, um recall importante que poderia alavancá-lo a ser, com a junção de todas essas oposições assim unificadas, ser um candidato duro para ela na disputa do governo. Embora eu acredite particularmente que ela ganhasse do mesmo jeito. Mas haveria uma certa dificuldade maior, porque todas as forças de oposição se aglutinariam em torno dele como segundo colocado da eleição anterior que foi. E uma eleição basicamente próxima. Né? Lembrar que a eleição anterior o PT estava na pior fase da sua vida e o bolsonarismo super em alta. Né? Então, ele teria um recall importante como uma pessoa que percorreu o Estado há pouco tempo atrás. A chamada dela, a convite nosso do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte e seus aliados ao Carlos Eduardo para vir para a chapa, meio que desmontou esse processo da oposição e agregou uma pessoa que, ao contrário, estou vendo alguns comentários aqui negativos, ao contrário do que se pode pensar em 100%, não é necessariamente o representante esférico de oligarquias tradicionais. Ele é de uma família, sim, é filho do Agnello Alves, que era irmão de Aloysio Alves, mas é bom lembrar que Carlos Eduardo ele vem para a esquerda com Vilma de Faria como seu vice-prefeito de Natal, anos atrás, 20 anos atrás, e passa a ser o produto eleitoral dela, Vilma de Faria, já do PSB, né, como apoio a Lula. E é o prefeito de Natal durante os governos de Lula e Dilma. E ele era já do PSB e depois PDT. Depois ele assume o PDT, sigla antes. Isso estou falando do tempo do PDT pré-Ciro. Né? Então é uma sigla de esquerda tradicional, pelo amor de Deus. Eu, inclusive, nascido que sou lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, conheço bem a trajetória e participei da trajetória do PDT
no Rio de Janeiro como parceiro do PT, como parceiro de Lula, né, na década de 80 e 90. Né? Então o PDT não se pode negar, os mais jovens aqui, vamos tirar da sala o período cirista, né, e do enfraquecimento da própria presidência do PDT e tal, etc. e tal, depois da morte de Brizola principalmente, mas vamos lembrar que o PDT é um partido, é uma sigla que a gente inclusive tem que ajudar a resgatar no futuro próximo. Né? O PSB também. Então, Carlos Eduardo, ele meio que rompe com a família, não chega a ser um rompimento de não falar mais, mas ele chega a virar para os alvos e dizer, ó, vocês estão lá no MDB, vocês estão cá, sabe-se lá onde, aqui aliado aí com agripinos e coisa da vida, eu estou aqui com Vilma, com Fátima, com Lula, etc. e tal. E ele, por reiteradas vezes, vota com o PT e com Vilma, e com Lula, e com Dilma, né? Faz a defesa de Dilma como líder dos prefeitos do Rio Grande do Norte na época do impeachment. Né? Então, isso é importante dizer, isso é importante ressaltar. E Fátima, quando o chama, ela chama este Carlos Eduardo, não o último adversário que ela teve, de 4 anos atrás, mimetizado ali por todas aquelas coisas, aquela polarização bolsonarista, lulista, etc. E tal. Ela chama o Carlos Eduardo, que foi um parceiro histórico nosso. Então, nesse contexto, eu considerei que era muito válido, não me senti absolutamente diminuído em momento nenhum, de abrir mão disso, conversar com o presidente Lula e com a governadora Fátima e assumir a suplência, a primeira suplência, por uma questão estratégica de ter o PT ali, caso necessário, mas me disponibilizar para ajudá-los a ambos, tanto a Lula quanto a Fátima, de outra forma que não no mandato. Claro que eu gostaria muito de estar 8 anos, e ainda mais 8 anos com Lula, né? O que é o que vai acontecer no Senado Federal como titular. Mas tenho certeza que Carlos Eduardo vai desempenhar bem, está afinado conosco, acertou compromissos conosco, não de natureza escusa, compromissos corretos de política, compromissos de continuidade do nosso mandato, de apoio à Fátima e de apoio a Lula. Tanto que recebeu agora, semana passada, o vídeo de Lula, justamente pedindo voto para o 1, 2, 3, Carlos Eduardo, senador, com o Jean como suplente. Senador, vamos mostrar umas fotos da campanha, que está super bonita, né? Você comentou aí também as campanhas espontâneas, mas eu queria mostrar aqui umas imagens, registros das suas andanças aí pelo Estado, pedindo voto também para Fátima, para Lula. Vamos mostrar? E o senhor pode ir comentando, porque ela vai ficar em tela cheia. Deixa eu ver se a produção já tem as imagens ali. Pode ir falando. E a gente está fazendo um vídeo justamente agradecendo o presidente Lula pelo vídeo que ele mandou. Esse é Carlos Eduardo, e aí sou eu, claro, com o meu chapéu aí para evitar queimar a careca, né? E a gente está aí no interior, não sei qual a cidade exatamente, mas a gente tá aí. Esse é o prefeito Odon, nosso prefeito, esse que está cabelo mais preto, nosso grande prefeito, um jovem prefeito competentíssimo da cidade de Currais Novos, que é uma das grandes cidades do Rio Grande do Norte, na região do Seridó. Duas cidades se destacam no Seridó, uma é Caicó, outra é Currais Novos. Currais Novos, muito bem governada aí pelo nosso jovem prefeito Odon Júnior. E no meio está o nosso valoroso deputado Francisco, aqui deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Aí a gente está adesivando a turma, né? Essa farra vocês já conhecem, né? É uma coleira de bolinhas dessas que a gente vai firmando aí no pessoal. Essa é a nossa deputada, a outra deputada estadual do PT que nós temos aqui, a combativíssima Isolda Dantas, que está aqui com a gente na luta. Isso aí é perto ali da região de Mossoró. Isolda, que está hoje candidata à reeleição na Assembleia Legislativa, junto com o Francisco. Francisco é da região do Seridó, Isolda é da região de Mossoró. Ela foi vereadora lá em Mossoró e venceu lindamente para o Estado. Está aí Natália, que eu falei, né, aí comigo no meio aí. Natália Bonavides, Odon está ali de novo. Esse é o nosso carrinho oratório aí, que a gente vai andando com ele aí, com Fátima, com Carlos, rodando aí pelo Estado. Aí a galera aí, ó. Essa nossa candidata também é Samanda Alves, muitos de vocês do PT devem conhecer, que está do meu lado. Ela é candidata, ela é a companheiríssima de Fátima a vida inteira, trabalhando com ela,
né, valorosíssima companheira Samanda, está aí também disputando uma vaga para a Federal. Então, para a Federal, nós temos Mineiro, Fernando Mineiro, nosso companheiríssimo, e injustiçadíssimo também, porque foi usurpado do seu mandato, ele devia estar na Câmara Federal desde 2019, né, e teve aquela decisão estranhíssima que até hoje está sub júdice, e vai acabar o mandato e não vai ter decisão. E, claro, Natália Bonavides e Samanda, que também é candidata. E aí estamos aí, eu e Fátima, sincronizadíssimos aí em cima do oratório, com um dos prefeitos do MDB aí que nos apoia. Muito bom esses registros, muito legal sentir um pouquinho do clima aí na campanha no Rio Grande do Norte. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui com a gente. Desejo uma ótima Agora eu quero final. Mostrar aqui só o movimento, se separado aqui, o movimento espontâneo da galera. Peraí que tem que... Olha aí. Olha lá, gente. Não é pouca gente não, viu? Gente, é um carnaval aqui, fora de época. Isso aqui é espontâneo. Você vê que não tem nenhuma bandeira de candidato, nem adesivo, nem nada. Espontaneamente. Em todas as cidades do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, é uma loucura total. É o bloco do Lula presidente, senador. É o bloco aí, carnaval fora de época, eleições. É o tipo de campanha que a gente gostaria de estar vendo, né? Não essa violência, na verdade, essa intolerância. A gente quer isso. Sabe o que parece? Parece assim a alegria de quem estava reprimido, querendo muito que Lula chegue, sabe? Parece que é assim parece uma catarse mesmo. Você tem outras cenas aqui, depois eu posso mandar para vocês até. Assim, todos os movimentos têm essa característica. É como se não fosse eleição, é como se assim, ele vai chegar, vamos embora para a rua, vamos morar logo e tal. Então, assim. A gente quer gritar Lula presidente, é isso mesmo. Faltam 17 dias, senador, obrigada pela participação. A gente quer manter esse clima aí, essa reta final tão importante, até a vitória. É isso aí. Valeu, Amanda. Bom dia. Muito bom, muito bom. O Rio Grande do Norte sempre inspirador, né, gente? Quem é que não quer? É mais ou menos como o brasileiro ficou ali depois da pandemia, do isolamento, né? No primeiro carnaval que pôde sair. A gente também tá nesse isolamento, nesse sofrimento sob o governo Bolsonaro. Realmente vale a pena pedir Lula de volta e externar essa alegria, essa esperança. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora dos nossos candidatos aos governos nos estados? Lula, Lula lá de novo, Lula, Lula lá de novo, é o 13, tá com o povo. Vamos falar de Fátima, a gente acabou de falar da Fátima, mas vamos falar mais um pouquinho dela, porque merece. Única governadora eleita em 2018, Fátima Bezerra fez uma mudança tão profunda na forma de governar o Rio Grande do Norte que o estado se tornou uma das principais vitrines do time do Lula para as eleições deste ano. Ela organizou as contas públicas, foi exemplo na condução da pandemia, atraiu novos investimentos, aplicou recursos na educação e na segurança pública. A gestão de sucesso de Fátima no Rio Grande do Norte é resultado de um currículo para poucos. Antes de se tornar governadora, ela foi deputada estadual por 2 mandatos, deputada federal por 3 mandatos e senadora por 1 mandato, sempre pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. No Rio Grande do Norte, é 13 para governar o estado e 13 para presidente. E quem vem aí agora é a Mariana Jacob com o time do Lula, né? Essa seleção de estrelas aí que vão apoiar o presidente na reconstrução do Brasil. Vem com a sua escalação de hoje, Mariana Jacob. Conta pra gente aí quem são essas estrelas. Um beijo. Beijo, Amandinha. A gente vai falar de Rio Grande do Norte, aproveitando aí o Jean Paul, a apresentação da Fátima Bezerra, e a gente falar do nosso time lá no Rio Grande do Norte, dessa grande escalação que a gente tem por lá. Para iniciar, vamos mostrar o nosso mapa aqui para vocês verem quem são as nossas estrelas. Olha lá, para governo a gente tem a Fátima Bezerra para reeleição. Vice-governador é o Walter Alves, também do PT, e para Senado Federal, Carlos Eduardo.
Deputados federais são 4, sendo 2 mulheres. Deputados estaduais são 13, sendo 6 mulheres na disputa. O número de cadeiras na Câmara dos Deputados é de 8 e o número de cadeiras na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte são de 24. Por que é importante a gente sempre falar, né, pessoal? A gente precisa dos deputados e das deputadas defendendo o time do Lula no Congresso Nacional, defendendo a gente, mas também no Rio Grande do Norte é importante ter um time do Legislativo na Assembleia Legislativa com deputados e deputadas estaduais que façam também a defesa do povo potiguar e que reforcem o time da Fátima Bezerra, que será com certeza reeleita governadora. A gente tem a matéria do PT Nacional mostrando mais sobre o time do Lula no Rio Grande do Norte em pt.org.br. Vocês encontram mais informações. Já ouviram aí o nosso senador Jean Paul Prats falando muito das eleições do Rio Grande do Norte. A gente precisa lembrar que é um estado com extremo potencial do parque de energia eólica, não só da produção de sal, não só conhecido pelas grandes dunas, mas por ter uma mulher governadora pela primeira vez, que foi a Fátima, que está em busca dessa reeleição e fez uma gestão inovadora nesses últimos 4 anos, foi exemplo de gestão na pandemia. E a gente precisa lembrar também que Jean Paul Prats foi o suplente da Fátima. A Fátima era senadora, sai para o governo, o senador Jean Paul completa então o mandato de 8 anos da Fátima agora, e nessas eleições ele é o primeiro suplente do Carlos Eduardo, que é o nosso candidato aí na chapa do Rio Grande do Norte. Um grande time aí para a gente falar de time do Lula Potiguar, tem aí muitas escolhas boas, né? Muitos bons jogadores. Para conhecer todos os candidatos e todas as candidatas do PT no Rio Grande do Norte, você acessa casa13.pt.org.br. Clica em time do Lula no seu estado. Encontra time do Lula no Rio Grande do Norte. Você vai encontrar todas as nossas estrelas. Para presidente, Lula, vice, Geraldo Alckmin. Para governador, Fátima Bezerra, vice Walter Alves. Para o Senado Federal, Carlos Eduardo. Na sequência, você encontra todos os nossos deputados e deputadas candidatos. E depois os nossos candidatos e candidatas a deputados estaduais. No final, você tem a sua colinha. Escolhe sua deputada, seu deputado federal, estadual, imprime e leva para o dia da eleição. A gente sabe que o PT fez muito pelo Brasil e fez muito pelo Rio Grande do Norte. Está na hora da gente ver um pouco do legado. Você sabe o que o PT fez pelo Rio Grande do Norte? Na educação foram 181 novas creches e 841 ônibus escolares. Na saúde, remédios de graça para 452 mil pessoas e 585 farmácias populares. E para melhorar a vida das pessoas, a transposição do Rio São Francisco e 44 mil cisternas. E o PT sabe que pode fazer muito mais. Só tem sentido eu voltar a ser presidente desse país se eu tiver um compromisso de que as pessoas vão viver dignamente nesse país. Mas a gente não pode encerrar sem lembrar do recado do presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, para fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional, é muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Eu acho que nesse instante a nossa candidatura representa a esperança. A nossa candidatura representa efetivamente a chegada da primavera, para que a gente possa, sabe, com esse país florido, com esse país exalando todo o perfume, toda a bondade do mundo, a gente possa voltar a fazer justiça para esse povo. A gente possa voltar a garantir às pessoas os direitos elementares que estão contidos na Constituição, que estão na Bíblia, que estão na Declaração Universal do Direito dos Homens. As pessoas têm o direito de comer, as pessoas têm o direito de trabalhar, as pessoas têm o direito de morar, as pessoas têm o direito de ir e vir. É isso que nós precisamos garantir às pessoas. Portanto, vocês, companheiros comunicadores e comunicadoras, que estão trabalhando nesse instante na campanha, vocês que participam do Comitê Populares, vocês que estão ligados a algum sindicato,
vocês que estão ligados a algum movimento social, é exatamente um momento de vocês colocarem a alma para trabalhar, colocarem o coração para falar, para que a gente, sem ódio, sem fazer nenhuma provocação, sem fazer um jogo rasteiro dos nossos adversários, elevando o nível político da campanha, a gente possa dedicar esse tempo que falta para a gente ganhar essas eleições. Que o humanismo, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão e a bondade irão vencer o desprezo dessa gente que não acredita, sabe, no ser humano. Um beijo no coração de todo mundo e boa vitória. Vocês entrem na rede do PT, que tem todas as informações para que vocês acreditem que é possível ganhar as eleições no primeiro turno.